Os maiores especialistas de IA do mundo estão dizendo a mesma coisa. A próxima onda de empresas bilionárias não vai ter 100 funcionários, nem vai ter 50 e nem 10 pessoas. Vai ter uma pessoa. Uma pessoa usando IA para fazer o trabalho de uma equipe inteira. E eu vou te dizer uma coisa. Isso não é previsão, isso meio que já está acontecendo e eu sou prova disso. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que você vai criar um negócio de uma pessoa só usando o cloud como sua equipe inteira. Da ideia, passando pela validação, passando pela construção do produto até a automação de todos os processos. Tudo com uma ferramenta só como foco. Eu tenho 3 negócios rodando com inteligência artificial hoje. O Agentor, que é uma ferramenta que eu criei, já faturou mais de R$1 milhão. Uma agência de implementação de inteligência artificial para o ramo da saúde e uma plataforma de educação em específico. E não, isso não é papo de guru te prometendo que você vai ficar rico sem fazer nada, não é nada disso. Isso é um processo real que eu uso com as ferramentas reais que eu vou te mostrar funcionando. Você não precisa saber programar, você não precisa de capital. E se você seguir o que eu vou te ensinar aqui, você vai sair desse vídeo com clareza total de como que você vai começar. E no final do vídeo, eu vou te mostrar como que eu usarei o cloud para poder construir o MVP de um negócio do zero ao vivo, sem corte. E eu chamo esse processo de método cloud. São 6 passos: clareza, leads, abordagem, uso manual, deploy e escala. É o processo que eu uso nos meus negócios e que funciona para qualquer tipo de produto ou serviço com inteligência artificial. Então bora lá. Primeiro passo, letra C, clareza. Você precisa encontrar um problema que dói, não uma ideia que você acha legal simplesmente. Um problema que alguém já está jogando dinheiro para poder resolver. Alguém que está buscando pagar por isso. O maior erro de quem começa um negócio com IA é se apaixonar pela tecnologia, às vezes pela própria inteligência artificial e não pelo problema que você vai resolver. A pessoa descobre, sei lá, o cloud, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta, fica fascinada com o que ele faz e sai construindo coisas que ninguém pediu. Eu sei disso porque eu mesmo já cometi esse erro. A tecnologia, ela é um meio. O problema do cliente é o início de tudo, é o processo como um todo. E aí pensa comigo, existem 22 milhões de empresas no Brasil e 95% delas usam o WhatsApp como principal canal de comunicação. E a maioria dessas empresas responde clientes de forma manual, lenta e perde venda por causa disso. Isso, por exemplo, é um problema que dói de verdade. Esse é um bom exemplo de um problema que dói. Tem uma empresa chamada Blip, que é uma das maiores empresas de chatbot aí do Brasil, e segundo notícias, inclusive, que já divulgaram, ela fatura mais de R$800 milhões por ano, resolvendo exatamente esse tipo de problema. Então, quando alguém pergunta pra mim assim, qual negócio eu monto com IA? Eu digo assim, cara, encontra onde que a dor tá, não onde que tá a moda simplesmente. Então, primeiro, você vai escolher um mercado que tá crescendo. Inteligência artificial, automação, saúde, educação, mercado imobiliário. Esses setores, por exemplo, eles têm bastante dor porque estão em crescimento rápido e não tem gente qualificada suficiente para poder atender essa demanda. E aí que você entra. Segundo, você vai usar o próprio cloud para fazer a pesquisa de mercado. Aqui é onde que o cloud ele já começa a trabalhar para você. Você vai abrir o cloud, você pode conectar ele, por exemplo, com o Google, se for o caso. Você vai pedir para ele analisar 10 maiores problemas que clínicas médicas enfrentam hoje no Brasil e classificar por urgência e disposição de pagar. O cloud ele vai pesquisar, organizar e te entregar um relatório que levaria dias para fazer manualmente. Você faz em 10 minutos. E aí, terceiro ponto, você vai conversar com pelo menos 10 pessoas do mercado que você escolheu. Mas você não vai ligar para essas pessoas ou ir presencialmente para poder vender. Você vai entrar em contato com essas pessoas para pedir conselho. Eu disfarçava esse tipo de contato de ligações de pesquisa ou de contatos de pesquisa. Eu falava mais ou menos assim, eu sou da empresa X, especializada em clínicas e a gente tá aqui fazendo uma pesquisa. Se você topar participar, leva 2 minutos. No final, você vai ganhar uma consultoria gratuita aí de crescimento de atendimento de pacientes, por exemplo. E se você vai lá, liga para vender, a pessoa desliga. Agora, se você liga para pedir conselho, a pessoa ela tem alguma chance de te dar abertura. Ela vai te contar os problemas reais, ela te explica onde que dói e no final você ainda pergunta se a pessoa tem uma solução. Aí o que você faz? Você anota tudo, porque esses 10 contatos, eles podem ser inclusive depois seus primeiros clientes. A razão pelo qual você começa pelo problema e não pela tecnologia é muito simples. Se o problema já faz a pessoa gastar dinheiro para resolver, metade do trabalho de venda já tá feito. Você não precisa convencer ninguém de que o problema existe, você só precisa mostrar que a sua solução é melhor. E aí beleza, você achou o problema, agora você precisa de clientes. E é aqui que a maioria das pessoas trava. Como que eu consigo clientes se eu não tenho produto ainda? É exatamente isso que o próximo passo vai resolver. Então o segundo passo são os leads. A inteligência artificial, ela monta a sua lista de potenciais clientes enquanto você dorme. No modelo tradicional, a prospecção é um trabalho chato, braçal. Você fica lá horas no LinkedIn, no Google Maps, em diretórios pegando listas, copiando e-mail, telefone, nome da empresa, tentando ligar, tentando mandar WhatsApp. Você pode automatizar isso, por exemplo, com Cloud, com N8N. Eu vou te dar um exemplo concreto de como que você pode fazer isso. Eu tenho uma agência que atende profissionais da saúde. E aí, se você tem, por exemplo, vai trabalhar num negócio parecido. Se você precisa montar a sua primeira lista de leads, você pode usar o Cloud com conectores ali de pesquisa, tá? Então você vai fazer pesquisa, por exemplo, pesquisar clínicas médicas em São Paulo com mais 5 funcionários. E aí você pede para pegar telefone, e-mail e organizar tudo isso numa planilha. O próprio Cloud ele pode montar isso para você em 20 minutos. Manualmente, isso poderia levar, assim, dependendo do volume que você vai querer pegar, manualmente você vai levar às vezes 1 ou 2 dias completos, sendo que você pode fazer isso em 20 minutos. E aí pra você começar primeiro, você define com clareza quem que é o seu cliente ideal. Não é todo mundo. É assim, por exemplo, clínicas de dermatologia em capitais brasileiras com 3 a 10 funcionários que usam o WhatsApp para agendar consultas. Quanto
mais específico, mais fácil para a IA encontrar isso. E aí, segundo, você usa o Cloud no modo chat ali com conectores para ele poder pesquisar. Ele vai acessar outras ferramentas, organizar os dados e te entregar uma lista limpa. E se você quer ir além, você usa o Cloud Cowork para ele criar a planilha direto no Excel com mais avançado, de forma mais avançada, com filtros e tudo. E terceiro, você pode pedir para o Cloud qualificar esses leads. Então você pode dar a lista para ele, pedir para ele analisar cada empresa, para ele poder visitar o site, para ele poder classificar de 1 a 10 por probabilidade de precisar de automação com IA. Ele faz a análise e você foca só nos melhores. Aí você não precisa entrar em contato com todo mundo. A prospecção é onde a maioria das pessoas desiste porque é muito chato, muito repetitivo. E é exatamente por isso que é perfeito para inteligência artificial. Porque você define os critérios e a IA ela não vai achar chata. Ela vai simplesmente executar. Ela tem que fazer e aí acabou, não tem conversa. Você acorda com uma lista pronta de pessoas que provavelmente precisam do que você vende e aí você começa a correr atrás. E aí tá, você tem um problema, você tem a lista de leads. Agora você precisa de vender. Mas vender o quê? Se você não tem produto. É aí que entra a parte, uma das partes mais inteligentes desse processo. E olha, só um ponto aqui, um comentário. Se você quer dar o primeiro passo e montar o seu primeiro agente de IA hoje, para começar no mercado de IA hoje, eu gravei um vídeo onde eu te ensino a criar o seu primeiro agente de IA em apenas 15 minutos, começando do zero. Tá na descrição aqui, é o primeiro link. Assiste e coloca para rodar. E vamos lá. Terceiro passo aqui, abordagem. Você vai vender antes de construir qualquer coisa. E o Cloud ele vai te ajudar a montar a oferta perfeita. Então pensa comigo. Você não precisa de um produto pronto para vender. Você precisa de uma oferta clara que ela mostre para o cliente que você entende o problema dele e que tem uma solução. Por exemplo, se você vai buscar crowdfunding, Kickstarter, você vai vender uma consultoria, esse tipo de coisa, você vai comprar um apartamento na planta, alguém te vende um apartamento na planta, tudo isso são modelos onde as pessoas pagam antes de receber a entrega. É muito comum alguém contratar uma consultoria, paga a consultoria primeiro e depois recebe a entrega. Então você consegue fazer isso com o seu negócio. Seu negócio com IA, ele pode seguir a mesma lógica. Quando eu comecei o Agentor, que é um dos meus negócios, eu não tinha software nenhum. Eu tinha uma ideia e uma lista de pessoas que me disseram que precisavam de ajuda. O que eu fiz? Eu montei uma oferta simples e fiz um pré-lançamento e depois eu estruturei tudo. Os primeiros clientes, eles compraram antes de eu ter qualquer coisa construída. Eles estavam comprando a solução para o problema e não o software. Eu não tinha nem nome para você ter ideia de software, nem nome de ferramenta para você ter ideia, nem chamava Agentor. Então, primeiro aí de tudo, você vai montar a sua oferta com 5 elementos e o Cloud ele monta isso para você. Abre o Cloud e pede lá, ó, monta uma oferta de uma página para o meu negócio. Os 5 elementos, eles têm que ser muito claros, tá? E vão ser quais aqui, ó? O problema que você resolve, número 1, a promessa de transformação, número 2, o prazo de entrega, o preço e a garantia. Esses são os 5 elementos de uma boa oferta. Então, vou te dar um exemplo. Pode ser alguma coisa assim, ó, para de perder clientes no WhatsApp, eu vou criar um agente de IA que responde os seus pacientes 24 horas por dia, em 14 dias, por R$ 1.500 por mês. Se não funcionar, você não paga. É uma garantia. Percebe? São 5 elementos simples, direto, e o Cloud escreve isso para você em 1 minuto. E aí, segundo ponto, você liga de volta para os 10 contatos que você fez no passo 1, e essas pessoas, elas já te conhecem, já te contaram os problemas delas, tá? Agora você volta e fala, ó, lembra que a gente conversou sobre aquele problema? Eu desenvolvi uma solução e eu quero te convidar para o programa de primeiros clientes com condição especial. A taxa de conversão, ela tende a ser maior porque você está oferecendo exatamente o que a pessoa precisava, tá entendendo? E aí, terceiro ponto aqui é onde que a maioria das pessoas erram. Resolva o problema manualmente antes de automatizar. Quando os primeiros clientes eles comprarem, você entrega usando ferramentas simples, tipo planilha, Cloud, N8N básico, sem software complexo, sem código. O objetivo é validar que a sua solução ela funciona, que o cliente ele está satisfeito, você está sendo pago para aprender o processo. Depois de você aprender, você automatiza. E é uma lição que ela é contra-intuitiva. O melhor produto do mundo não vale nada se ninguém compra. Você pode ter o melhor produto, você pode ter gastado anos desenvolvendo o produto. Quantas vezes várias empresas já fracassaram assim? Se o melhor produto ele não vale nada, se ninguém quer comprar aquele produto, ninguém compra e acabou. Você não cresce a empresa. E a melhor forma de garantir que alguém compra é deixar o cliente dizer o que ele precisa antes de você construir. Você é pago para aprender e depois pago para construir. Então, agora você tem clientes pagando, está entregando manualmente, entende exatamente o que o produto precisa fazer, agora é sim a hora de construir. E é aqui que o Cloud ele se torna a sua equipe de desenvolvimento inteira. Então, quarto passo, transformar o que você fazia manualmente num produto de verdade. E aí o Cloud ele constrói para você. Deixa eu te explicar como que isso funciona na prática. Você já está entregando o resultado para os clientes, você já sabe quais são as etapas, o que funciona, o que não funciona. Agora, em vez de você continuar fazendo manualmente, você pede para o Cloud construir um sistema que faz isso automaticamente para você. E você não precisa saber programar para fazer isso. Eu vou te contar como é que eu fiz com o Agentor. No começo, eu vendia e criava agentes de WhatsApp manualmente para cada cliente. Então eu pensava em tudo, assim, cada processo. Como que eu seria o script de prospecção para esse cliente, como que eu ia entrar em contato com ele, o que eu tinha que falar, como quebrar as objeções, como configurar o N8N, como ajustar os prompts lá do agente do N8N, como testar os fluxos, como saber se deu algum erro, enfim, era trabalhoso, tudo manual. E eu pensei, ó, se eu tô fazendo a mesma coisa repetidamente, eu posso construir um sistema com IA, ele faz parte disso para mim, uma boa parte disso para mim. Foi exatamente o que aconteceu. Então eu descrevi o processo na época pro Lovable, eu comecei com o Lovable e depois eu transferi pro Cloud Code e a IA, ela construiu o Agentor para mim, sem eu escrever uma linha de código. Hoje essa ferramenta que a IA construiu para mim já faturou mais de R$1 milhão. E aqui é onde que fica interessante, porque o Cloud ele tem 3 modos de construção e cada um serve para um momento diferente. Então, primeiro a gente tem o Cloud Chat. Esse é o modo mais comum, né? Mais acessível
que todo mundo vai começar a usar por lá. Você vai usar o chat do Claude. Você usa para validar ideias rapidamente. Você descreve o que você quer. O Claude, ele cria um protótipo visual ali mesmo na conversa. Ele renderiza um HTML se precisar, interfaces interativas e você vai ver tudo ali já realmente na sua tela. Você pode ver o produto funcionando como uma primeira teste que você vai fazer. Tá? Aí você pode pedir para mudar a cor, adicionar botão e tudo mais. E aí, sei lá, em 30 minutos você tem um protótipo clicável para poder mostrar para o cliente e validar se está no caminho certo. E aí, segundo ponto, o Cloud Coworking. Esse modo é para quando você precisa criar documentos reais, processos e automações. E eu uso o Coworking para criar propostas comerciais personalizadas para meus clientes, por exemplo. Então, em vez de mandar um PDF genérico, você pode usar o Coworking para poder criar um site customizado com as cores da marca do cliente. Você pode mandar o site do cliente para poder tirar essa base. Você pode colocar os dados do diagnóstico que você fez, a proposta de valor. E o cliente, ele abre e pensa assim, pô, essa pessoa, ela construiu isso personalizado para mim. Então, tem um senso de personalização. E, às vezes, ela nem vai saber que foi uma IA que fez. Talvez sim, porque ela vai ver que você trabalha com IA, mas, cara, foi o Claude que fez isso em, sei lá, 10 minutos, entendeu? Além disso, o Coworking, ele é muito bom para criar planilhas com fórmulas, apresentações em PowerPoints, relatório em Word. Tudo que uma equipe de analistas, às vezes, faria, esses tipos de documentos, o Claude, ele vai fazer sozinho para você. E aí, o terceiro modo de uso do Claude é o Cloud Code. Esse é o mais poderoso para mim. É aqui que você constrói um produto de verdade e eu preciso destruir um mito. Cloud Code não é só para programador. Pra você ter ideia, no último hackathon que teve do Cloud, 3 dos 5 vencedores, eles não eram programadores. Um era cardiologista, pra você ver, nada a ver, tipo, era médico. O outro era advogado e o outro era um trabalhador de manutenção de estrada, um negócio assim. Eles superaram centenas de engenheiros de software. 3 dos 5, velho. Olha que louco. Porque o Cloud Code, ele é programação por conversa. Você escreve ali o que você quer, ele constrói. Você testa, dá feedback, ele ajusta. Você só precisa ter a ideia do produto. Essa pesquisa de mercado, ela te dá a ideia do produto. E o Cloud Code, ele constrói pra você tudo. Produto real. Eu uso o Cloud Code dentro do Cursor, que é uma IDE, e é de lá que eu construo e otimizo tudo. Inclusive o Agentor, dashboard, sistemas internos aqui da minha empresa, vários que a gente cria. E a lição é simples. A complexidade mata mais negócios do que a concorrência. Então começa pelo mais simples, pode ser o chat, depois você pode ir pro Cowork, e depois você pode ir pro Cloud Code. Tá tudo bem. Pode ir nessa ordem se você quiser, sem ficar pulando etapa. E aí, beleza. Você tem um produto rodando, você tem clientes pagando, tudo construído com Cloud, mas agora vem a pergunta, como é que você coloca isso no ar e começa a vender para mais gente? E esse é o próximo passo. Esse é o passo do deploy, né? Então você coloca o seu MVP no ar. E aí, lembra assim o seguinte, MVP significa produto mínimo viável, tá? O que isso significa? É o mínimo viável. Mínimo. Não tenta construir tudo. Constrói o mínimo que entrega valor. O Facebook, ele começou atendendo só as pessoas de uma faculdade. Só fazer uma coisa, mostrar quem era da sua turma. A Amazon começou vendendo só livros. Alguns livros, nem eram muitos. Nenhum dos dois tentou ser tudo para todo mundo no dia 1. E o seu negócio, ele também não precisa ser assim. Não deve. Então pensa comigo, qual que é a funcionalidade principal que resolve o problema do seu cliente? Foca nessa funcionalidade, só nessa. Todo o resto é distração. Quando eu coloquei o Agentor no ar, ele fazia uma coisa, ele ajudava a criar ofertas vendáveis. Só isso. Mais nada. Ele não era o que é hoje, que é um sócio digital completo. Ele não ensinava vendas, não ensinava sobre agentes de IA, não ensinava marketing, não ensinava tráfego pago, não ensinava copyright, não ajudava no processo completo de vendas, não ajudava em criar prompt pra gente, não ajudava em criar estrutura pra gente, não ajudava em escolher nicho. Ele só fazia um pequeno pedaço. Oferta vendável. Ele fazia uma coisa bem. E os clientes, eles amavam porque resolvia o problema principal deles. Aí vieram pedidos de novas funcionalidades e eu anotava tudo, sim. Mas eu só adicionava uma nova funcionalidade de verdade quando realmente fazia muito sentido. Senão é distração. Então, primeiro, pega tudo que você aprendeu nos passos anteriores e pede pro Cloud Code construir a versão funcional. Usa um prompt, assim, básico, como tipo, construa um software que resolva tal problema com essas funcionalidades core. Usa a autenticação por e-mail, interface limpa e minimalista. Você pode pedir esse tipo de coisa. Pede pra manter tudo o mais simples possível. Você coloca uma coisa assim pra dar uma direção pra ele. Se for algo incerto, implemente a versão mais simples. Esse tipo de prompt, ele vai forçar o Cloud a manter a simplicidade, sem complexidade desnecessária. E aí, segundo ponto, coloca na frente de 5 clientes e observa. Não pergunta pra eles o que você acha. Observa o que eles fazem, onde é que eles clicam, onde que eles travam, o que eles perguntam. Isso te diz muito mais do que qualquer feedback verbal. Então, grava as sessões se puder. Tem ferramentas que são só pra isso, pra gravar essas sessões de uso dos clientes. Cada minuto observando o cliente usar o seu produto vale mais do que uma semana programando novas funcionalidades. E ponto importante, Bruno, mas e o roadmap? Como que eu faço pra criar uma estrutura desse software e tudo mais? Cara, pede pro próprio Cloud no modo de planejamento fazer isso pra você. Lembra que é o MVP, a primeira versão para 5 pessoas. Depois você vai se aprofundar e estudar mais sobre isso. E aí, terceiro ponto, itere rápido. Faça iteração muito rápido. E aqui que dá a vantagem absurda de construir com o Cloud. O ciclo de iteração é de minutos, não é de semanas. O cliente reclamou que uma tela tá confusa, você abre o Cloud Code, descreve o problema e ele refaz em 10 minutos, 15 minutos. No modelo tradicional, isso seria, sei lá, se fosse um time de desenvolvedores. Reunião com o designer, briefing pro dev, sprint de 2 semanas, QA, que é o cara de teste lá, o tester. Aí depois deploy. Com o Cloud é conversa e resultado na hora. Acabou. Segundo, o segredo do deploy não é lançar perfeito, é lançar rápido e melhorar rápido. E com o Cloud, o ciclo de melhoria é tão rápido que o seu produto de uma pessoa só ele evoluiu mais rápido do que empresas com equipe de 20
20 pessoas às vezes. E agora você tem um produto no ar, tem clientes usando e pagando, tá funcionando, mas você ainda tá fazendo muita coisa manualmente, atendendo cliente, resolvendo problema, mandando proposta, sei lá. Se você continuar assim, você não escala. Você vira um escravo do próprio negócio. Então, o último passo, a letra E, resolve isso. E é o mais poderoso de todos. Então, sexto e último passo, letra E, escala. É aqui onde o negócio de uma pessoa só se torna real de verdade. Porque quando a gente fala de escalar, não significa contratar, significa automatizar. No modelo antigo, escalar significava mais clientes, mais funcionários, mais salário, mais gestão, mais problema, mais um tanto de coisa. No modelo novo, escalar significa mais clientes, mais coisa automatizada com IA, mais faturamento, mesma estrutura. Você não adiciona pessoas, você adiciona agentes de IA, que fazem os fluxos de trabalho. E deixa eu te explicar como que isso funciona no dia a dia. Nos meus negócios, eu tenho agentes que respondem WhatsApp, que qualificam leads, que geram propostas, que fazem produção de conteúdo, processos internos, entre outros. Eu gasto meu tempo mais focado principalmente em duas coisas: desenhar estratégia, orquestrar tudo isso e gravar conteúdo, igual eu tô fazendo aqui agora também. Tudo que pode é automatizado. Então, primeiro, automatiza o atendimento, é o mais rápido para você fazer. Cria um agente de WhatsApp usando a N8N, que responde os clientes, agenda a reunião, tira dúvida e qualifica quem tá pronto para comprar. Você pode pedir o Claude para escrever os prompts do agente para você só descreve como que atende os seus clientes, ele transforma isso num fluxo automatizado. O agente vai trabalhar 24 horas por dia, nunca vai reclamar, nunca vai pedir férias e responde em alguns poucos segundos, tá? Segundo ponto, automatiza a sua operação. O Cloud Cowork, ele tem tarefas agendadas, isso é muito bom. Então você programa, todo dia às 9 da manhã, analisa os meus e-mails e me manda um resumo, analisa os chamados do suporte e me manda um resumo. Toda segunda, gera um relatório semanal dos projetos, toda sexta, analisa as métricas das minhas redes sociais e ele se conecta com mais de, 40 ferramentas. Gmail, Google Drive, Slack, Notion, Microsoft 365. O Cloud, ele acessa o que você já usa e trabalha com seus dados reais. Você acorda e o relatório está pronto. Isso é ter um funcionário que nunca atrasa, nunca esquece e custa uma fração do salário de uma pessoa. Terceiro ponto, isso aqui é o mais avançado, substitua as ferramentas pagas por sistemas que o Cloud constrói para você. Eu tinha uma ferramenta de traqueamento e análise de métricas de marketing, dashboard e tráfego pago que me custava 12 mil por ano. Eu pedi pro Cloud Code construir um equivalente em poucos dias, assim, menos de uma semana, tava tudo pronto. Eu tinha um dashboard customizado com exatamente as métricas que eu precisava, personalizado para mim, sem pagar a assinatura para ninguém. Esse dashboard é meu, eu não pago licença, não dependo de nenhuma ferramenta, nenhuma empresa manter o serviço no ar. E aí, quando eu preciso de uma nova funcionalidade, o Cloud faz para mim. A pergunta aqui que separa quem escala de quem fica preso no operacional é assim: o que eu tô fazendo hoje que um agente de IA poderia fazer por mim? Toda vez que a resposta for quase tudo, você tá no caminho certo. Toda vez que a resposta for nada, você tá sendo gargalo do seu próprio negócio. O seu trabalho não é fazer o trabalho, é desenhar o sistema que faz o trabalho. Como o Elon Musk diria, o produto é a fábrica. Você não tá construindo um produto, você tá construindo a máquina que constrói o produto. E o Cloud, ele é essa máquina especificamente. Então vamos recapitular aqui o método Cloud. Primeiro, o C de clareza, enquanto o problema que dói que as pessoas já pagam para resolver. L de leads, use o Cloud para montar suas listas de potenciais clientes automaticamente. A de abordagem, venda antes de construir, como oferta de 5 elementos. O U de uso manual, entregue manualmente primeiro, seja pago para aprender o processo. O D de deploy, construa o MVP com Cloud Code e coloque no ar rápido. E o E de escala, substitua você por um agente de IA ou por agentes de IA e fluxos de trabalho automatizados. Eu sei que esse vídeo foi denso, foi de propósito, porque eu queria te dar só em um vídeo só tudo que eu levei 2 anos para poder aprender na prática. Se você assistiu até aqui, você já tá na frente de 99% das pessoas que ficam só falando sobre IA sem fazer nada com ela. A pergunta não é se a IA vai mudar o jogo. A pergunta é se você vai ser o jogador ou o espectador. E a barreira de entrada, ela nunca foi tão baixa. Uma pessoa, uma ferramenta, um negócio real. E lembra, se você quer dar o primeiro passo, eu gravei um vídeo onde eu te ensino a criar o seu primeiro agente IA em 15 minutos, começando do zero. Se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo.